das comunidades. Bom dia, comunidade brasileira e todos os falantes da língua portuguesa. Nós estamos aqui com mais um programa de TV do Summer Viva, que significa Viva Somerville, celebre a sua cidade, você é parte dessa cidade. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, que é a advogada Hannah Crispin, e ela está aqui com um assunto de bastante interesse da nossa comunidade, que é a ação executiva anunciada pelo nosso presidente Obama, agora no dia 20 de novembro. Como nós ainda temos muitas questões, trouxemos aqui a Hannah, que tem se disponibilizado a nos dar informações e orientações sobre a ordem executiva. Então, vamos começar aqui conversando com a nossa querida doutora Hannah. E, a princípio, eu queria conhecer um pouquinho de você, de onde você é no Brasil e como você chegou até aqui aos Estados Unidos. Bom dia, Adriana. É um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Me sinto honrada e privilegiada de estar fazendo parte do seu programa. Eu nasci em Belo Horizonte e passei a minha infância e cresci em Belo Horizonte. Mais tarde, eu mudei para Israel e morei em Israel muitos anos. E talvez estivesse morando lá até hoje se eu não tivesse conhecido meu marido, que estava passeando em Israel, visitando família, porque ele é israelense, ele nasceu e foi criado em Israel e estava morando nos Estados Unidos. Ele foi até lá numa dessas visitas e nós nos conhecemos. E depois de um namoro à distância há um bom tempo, eu então mudei para cá, para Boston. Então é interessante que não feitos vários brasileiros que saíram do Brasil para cá, eu fiz um triângulo. Né? Verdade. E isso há quanto tempo atrás? Há 20 anos atrás. Então você chegou aqui há 20 anos atrás, eu já estava aqui, há 20 anos atrás. E você veio diretamente para essa região aqui? Eu vim para essa região. Que interessante. E você então já vinha com a sua formação em Direito? Não, eu estudei aqui. Para você ser advogada aqui nos Estados Unidos, você tem que estudar aqui. E as leis, tanto do Brasil como de Israel, são muito diferentes. O sistema é muito diferente do sistema americano. Sim. Então, eu estudei Direito aqui, fiz a prova, né, para poder advogar. Não serve só você estar formada na escola. Tudo aqui em Massachusetts, tudo em Boston. Que interessante. E o que você acha que a sua escolha, né, pelo direito, lutar pela justiça social, isso tem a ver com a sua história? Em algum momento da sua história você relaciona essa sua escolha? Com certeza, né? Porque, inclusive, antes de eu ter tido a experiência de ser imigrante aqui nos Estados Unidos, eu também passei por uma experiência de me adaptar a um país novo, que foi Israel. Então, com certeza absoluta, a história, a gente vê os imigrantes, né? Muita gente sai de várias partes do mundo para irem morar em Israel e depois chegando aqui, principalmente, isso me influenciou muito para que eu fosse estudar Direito e trabalhar nas áreas inicialmente só de imigração, depois eu expandi as áreas que eu trabalho. Muito bacana, Hannah, porque eu tenho observado a sua caminhada, eu faço parte da diretoria do Grupo da Mulher Brasileira. Eu sei. Então eu sei que você, né, oferece horas, né, do seu tempo precioso para atender pessoas no grupo, não é isso? Para orientá-las aos sábados, não é isso? Não, normalmente eu vou ao grupo às quintas-feiras. Aos sábados eu falo, às vezes, no programa da rádio. Sim. Né? Mas eu normalmente vou ao grupo às quintas-feiras, mais no horário do final do dia, para que as pessoas não precisem perder horas de trabalho ou dia de trabalho para poder conversar lá com a gente. Eu acho muito bonito essa disponibilidade, né, de algumas pessoas e aqui colocando diretamente, né, para você, de você poder oferecer um pouco àquelas pessoas que não têm condições, né, esclarecer. E hoje a gente veio aqui para esclarecer, né, o que vem sendo discutido de uma maneira, né, incessante, que é a ordem executiva do nosso presidente Obama. E eu queria que você tivesse a oportunidade de passar para quem está nos ouvindo agora, de que se trata, de que se trata essa ordem e o que nós já conhecemos, né, sobre o que foi anunciado, o que nós ainda estamos aguardando para ser esclarecido.
Com certeza. Primeiro, Adriano, o que eu tenho falado muito com as pessoas é que nós temos ainda muitas dúvidas. Eu não chamaria de dúvidas, mas existem muitas coisas ainda que não foram definidas pela imigração, não estão determinadas. Então, de maneira geral, nós sabemos o quê? Que o presidente, quando fez o pronunciamento em novembro, disse que as pessoas que possam comprovar que elas estão aqui dentro dos Estados Unidos, pelo menos a partir de 1º de janeiro de 2010, e que continuaram até hoje, ou continuam até hoje, morando, vivendo aqui. E estas pessoas têm ou filhos que sejam cidadãos americanos ou residentes permanentes, elas vão poder se beneficiar. Essas pessoas também não podem ter problemas criminais sérios, tá? Agora, nós não sabemos ainda, por exemplo, quando que vai entrar em vigor, quanto que vai custar. Nós não sabemos ao certo quais os documentos todos que vão ser necessários. Nós já sabemos de alguns, eu posso até depois comentar. Quando o presidente fez o pronunciamento, ele também disse algo sobre impostos, mas não está definido ainda, por exemplo, se as pessoas vão ter que pagar impostos atrasados, se elas vão ter que pagar uma multa, ou se elas vão ter que simplesmente se comprometerem a pagar impostos daqui para frente. Existe uma dúvida muito grande também para as pessoas, para o grupo de pessoas que, por exemplo, tiveram problema com a imigração. Nós não sabemos ainda se as pessoas que, por exemplo, têm ordem de deportação ou aquelas que foram deportadas e voltaram vão poder também se beneficiar, apesar de já terem os 5 anos aqui e apesar de terem os filhos aqui. Certo. Quando eu digo nós não sabemos, é porque simplesmente não foi definido ainda. E eu tenho falado muito e alertado muito a comunidade de que agora é uma hora de muita cautela. É muito importante as pessoas terem certeza de que o que elas estão fazendo é o que está sendo realmente solicitado e a forma que a gente tem de conferir tudo isso é o site da imigração. Certo. Então, nesse caso, Hannah, eu estou achando interessante você colocar isso, porque muitas pessoas nos procuram, estão aflitas, o que devem fazer, algumas estão um pouco aflitas também porque estão sendo solicitadas a pagar, né, um valor que, pelo que você colocou, ainda não está definido, e por alguns profissionais. Então, é hora, como você colocou, de cautela. As pessoas podem sim buscar, né, fontes seguras, como você falou, o site da imigração. Site da imigração. Se você tem dúvida, você quer conversar com um advogado, pode marcar um horário com o advogado. Vai lá, né, explicar a sua situação. Mas ninguém pode, por enquanto, ser contratado para fazer este serviço. Ninguém pode te dizer quanto que vai custar, porque, imagine bem, nós não sabemos ainda qual vai ser realmente o trabalho que, como profissional, nós vamos ter que fazer para preparar a documentação, para tudo que tenha que ser feito, para que a aplicação possa ser enviada para a imigração. Então, nós não temos ainda como até falar, olha, os honorários para o serviço vão ser esses. Nós nem podemos falar isso também, Adriana, porque não tem uma data. Entendo. Para que as aplicações possam ser enviadas. Entendo. Então, veja, a doutora Hannah está colocando aqui, como profissional, como advogada, que ainda não é o momento, não é, das pessoas buscarem contratar um advogado, mas existe algo, doutora Hannah, que as pessoas possam fazer, que se elas julgam que elas fazem parte desse grupo, que será beneficiado, há algo que elas podem fazer? Com certeza absoluta. Todo mundo, toda pessoa que acha que vai encaixar, feito a gente diz, né, na ordem executiva, já pode providenciar a certidão de nascimento. Muito importante a certidão de nascimento, principalmente para o brasileiro, porque tem aquela coisa no Brasil de que quem casa entrega a certidão de nascimento no cartório e acha que não tem mais este documento, o que não é verdade. Você pode pedir para alguém ir lá no cartório onde você foi registrado quando você nasceu, que eles vão te dar uma cópia certificada, né? Ou uma segunda via da sua certidão de nascimento. Então, a certidão de nascimento da pessoa é necessário, a certidão de nascimento do seu filho ou filhos, se eles nasceram aqui nos Estados Unidos, ou a cópia
do green card do seu filho, comprovando, né, de que ele é residente, porque vale a pena lembrar que as pessoas que têm filhos que estão legais no país também podem se beneficiar. Certo. Né? A certidão de nascimento do filho também, para comprovar a filiação, né? E muito importante também já começar a separar documentos que comprovem a presença daquela pessoa aqui, Adriana, desde janeiro de 2010 até janeiro de 2015, quer dizer, são os últimos 5 anos. Certo. E que tipo de documentos seriam esses, doutora Hanna? Olha, uma infinidade de documentos, mas só para dar um exemplo, por exemplo, contratos de aluguel, cópias de contas que a pessoa pagou, cópias de extratos bancários, está me fugindo aqui, deixa eu lembrar outra coisa. Por exemplo, se você tem filhos aqui, você matriculou seus filhos na escola, sim, então seu nome está lá, com seu endereço, quer dizer, isso é um comprovante que você estava aqui. Isso. Se você mandou dinheiro para o Brasil, por exemplo, fez remessas de dinheiro, você deve ter recibo de que você fez estas remessas. Se você pagou os impostos, também um comprovante. Contra-cheque de trabalho, se você foi num médico, num dentista. Quer dizer, é uma infinidade, Sim. né? A própria certidão de nascimento do seu filho é um comprovante de que Claro. você estava aqui quando ele nasceu, certidão de casamento, se você casou. Então, estes documentos, é muito importante que as pessoas já comecem a selecionar. E o que eu tenho falado muito também é o seguinte, Adriana, não adianta você ter 20 documentos de 2010 e nada de 2011. Entendo. É importante que você separe alguns documentos de cada ano, para que você possa comprovar o que nós chamamos na imigração de presença física contínua. Quer dizer, você já estava aqui em 2010 e você continua aqui até hoje. Então, esses documentos, sim, podem ser providenciados a seu tempo, não é? E quanto à identificação, o passaporte brasileiro é uma identificação válida? O passaporte brasileiro é uma identificação válida e pode, em vários casos, inclusive, ser um comprovante de que a pessoa estava aqui se você renovou o seu passaporte no consulado. Ah, tá bem. Né? E esse passaporte deve estar com a data válida? O passaporte deve estar válido, sim. Certo. Um documento fora de validade não tem, você não pode usá-lo para nada, a não ser comprovar a sua presença aqui dentro na época em que você renovou. Certo. Então, nesse caso, as pessoas também podem ir ao consulado. Eu já, inclusive, me informei e hoje isso pode estar sendo feito também pelo correio, não é? É. E eu gostaria de colocar aqui, doutora Hanna, que muitas instituições sem fins lucrativos estão também se prontificando a ajudar essas pessoas, especialmente para o passaporte brasileiro, que tem pessoas que falam, eu não sei, eu não tenho tempo de ir até lá, eu não consigo, né, fazer esse processo online. Então, que as pessoas saibam que elas podem contar com essas organizações, como o nosso programa aqui em Summerville também. A gente tem ajudado os residentes para que eles possam, né, ter em mãos esse documento válido. E eu queria aproveitar então para falar um pouquinho sobre o Summer Viva, né, para a doutora Hanna. Eu acredito que a nossa audiência, né, os nossos telespectadores já conhecem, mas esse é um programa de engajamento das comunidades imigrantes. Nós estamos aqui celebrando né, em torno desses 5 milhões de imigrantes que estão se beneficiando dessa ação executiva, certos de que isso é um passo para que, né, os demais venham um dia também a fazer parte desse grande grupo. Mas esse nosso programa, a doutora Hanna, ele deu início no ano passado porque o nosso prefeito Curtatone também é filho de imigrantes italianos. E quando chegou aqui, os pais, assim como, né, a grande maioria, né, dos brasileiros que aqui chegam, ainda não dominavam a língua, não conheciam o local. E ele, o nosso prefeito, aprendeu primeiro italiano em casa, porque seus pais não sabiam ainda o inglês, e sua irmã foi que ensinou a ele o inglês para que ele pudesse, né, ter mais, digamos assim, se ajustar à escola. Então, ele conhece bastante o que nós, imigrantes que aqui estamos, passamos nesse momento em que aqui chegamos. Ele viveu, né? Ele viveu e por isso ele é sempre muito assim, atencioso com todas as questões que envolvem as comunidades imigrantes. Então, ele decretou aqui na cidade, antes mesmo, né, de qualquer outra autoridade, que em Summerville os policiais não estavam autorizados a encaminhar nenhuma informação
dos imigrantes que não tinham documentos, eles seriam, sim, passariam, né, no caso de cometer alguma infração, eles estavam indo à corte, mas essas informações ficariam e seriam, né, assim, ficariam aqui na cidade para né, as devidas autoridades. Então, o nosso prefeito sempre foi muito corajoso e, sim, assim como, né, eu acho que a grande maioria das pessoas está bastante feliz com esse, digamos, com essa ação e certo de que isso, né, no futuro irá abranger um número maior de imigrantes. Então, eu gostaria só de colocar assim também à disposição o nosso programa para que a doutora Hannah possa sempre que quiser e trazer novidades, né? Porque como foi colocado, as questões ainda estão em processo, não é isso? Estão em processo e com muito prazer. Voltarei sempre e também à medida que nós formos recebendo mais informações. Sim. Se me for permitido, Adriana, eu deixei de mencionar um outro fator importante, Sim. que é o com relação aos impostos. Ah, tá bem. Tá? Nós não sabemos ainda, não foi definido ainda o que as pessoas terão que fazer. Sim. Então, nós não sabemos ainda se, por exemplo, alguém que possa se beneficiar vai ter que pagar os impostos atrasados, se vai ter que pagar uma multa, ou se aquela pessoa vai ter que se comprometer a daqui para frente começar a pagar os impostos. Então, não é hora de sair pagando impostos por todos os anos que, de repente, aquela pessoa não pagou, porque nós não sabemos realmente ainda se isso vai ser necessário para a imigração. Então, a ordem é aguardar, não Aguardar. é? Como foi colocado pela doutora Hannah, com cautela, não é isso? Para que, no momento certo, as pessoas possam tomar as providências. Com certeza. Doutora Hannah, eu tenho uma dúvida, eu acho que é uma dúvida também dos nossos telespectadores sobre o DACA. O que é o DACA? A gente ouve tanto falar. O DACA é a ação deferida que beneficia os jovens ou os estudantes que entraram no país com menos do que 16 anos. Quando o DACA foi lançado pelo presidente em 2012, ele beneficiava as pessoas que pudessem comprovar que entraram no país com menos de 16 anos até 15 de junho de 2012. Com este pronunciamento que o presidente fez agora, em novembro, ele estendeu o DACA. Então, agora, todos aqueles que entraram no país com menos de 16 anos até 1º de janeiro de 2010 vão poder se beneficiar. Essas pessoas têm que comprovar que fora o fato delas continuarem aqui morando no país, elas têm que mostrar também que elas ou estão estudando, ou elas já têm pelo menos um diploma de high school, ou que elas estão cursando o que seria um curso semelhante ao supletivo no Brasil, que é o GED. Então, isso é uma coisa fantástica, porque traz benefícios. Você vai obter carteira de trabalho. Quando você recebe a carteira de trabalho, você pode tirar social, tirar carteira de motorista e, obviamente, continuar estudando, se for o caso, ou trabalhar sem problemas. E, com a sua aplicação aprovada, a pessoa pode também pedir uma autorização de viagem internacional. Ah, então interessante. Nesse caso, essas pessoas também precisam esperar ou elas já podem aplicar? As que entraram até 15 de junho de 2007 já podem entrar desde 2012. Certo. As que entraram depois de 15 de junho de 2007, nós estamos ainda aguardando que a imigração informe a partir de que data que eles já vão começar a aceitar estas aplicações. Certo, então no caso essas pessoas têm dúvidas, como elas serão informadas, elas devem estar em contato com o site da imigração, que é onde a gente sabe que é uma fonte, é uma fonte segura e que ele vai ser informado devidamente, não é isso? Com certeza, ou no site da imigração, ou como você disse, o Grupo da Mulher Brasileira, o MAPS, ou diretamente com os advogados de imigração que possam também passar estas informações. Eu ouvi falar também que muitas feiras, muitos eventos estão sendo organizados para que as pessoas possam vir conversar com advogados. Nós mesmos, aqui em Summerville, nós também estamos preparando algo para o próximo ano. Eu espero que a doutora Hannah possa estar presente, junto aos consulados também, para a gente saber como pode agilizar esses documentos e que as pessoas possam vir e conversar
pessoalmente, né, com os advogados, com as autoridades, para que a gente possa dar informações, né, que sejam mesmo válidas e as pessoas possam se organizar de uma maneira, né, assim, digamos, mais correta. Eu tenho só uma pergunta que muitas pessoas têm colocado. Adriana, você acha mesmo que essa ordem, né, vai ser seguida? Existe alguma possibilidade, né, do presidente ser contrariado no que foi colocado, uma vez que grande parte do Congresso não está de acordo? Eu pergunto à doutora Hanna, é possível? Bom, possível é. Né? Nós sabemos que, inclusive, algumas pessoas já entraram com ações contra o presidente. Né? Agora, eu acho muito pouco provável disso acontecer. O presidente, sem dúvida alguma, se baseou em poderes que ele tem e está cercado de profissionais, advogados e pessoas que trabalham com ele, os assessores, para que a ação executiva é uma coisa que ele tem o direito de fazer. Ele está sendo agora acusado de ter usado ou abusado dos poderes que ele tem. Mas eu, pessoalmente, acho muito pouco provável de que isso não dê prosseguimento ou que ele seja barrado ou que a ação executiva seja barrada. Eu fico bem feliz com sua colocação, porque, infelizmente, eu tenho ouvido algumas pessoas na nossa própria comunidade disseminando um certo terror, né, não só entre aqueles que não fazem parte ainda desse grupo, mas dos que fazem, no sentido, será que você deve realmente aplicar? Será que daqui a 3 anos, né, você vai ser deportado? Veja, algumas questões totalmente infundadas, mas que infelizmente chegam, né, até as pessoas através de alguns meios de comunicação e que eu também, pessoalmente, me sinto um pouco triste, porque eu acho que é um momento de celebrarmos, não é? Com certeza. E estarmos contentes, mesmo que, né, as pessoas que ainda não fazem parte desse grupo, mas eu acho que é uma vitória, de uma maneira geral, das nossas comunidades, não é isso? Com certeza, uma vitória muito grande de todas as comunidades de imigrantes, porque são o quê, Adriana? 13 anos e meio que nós, né, todos vêm trabalhando em prol de uma reforma imigratória que ainda não aconteceu. Sim. Né? Então, o trabalho continua, porque isso não é o suficiente. Nós estamos felizes por 5 milhões de pessoas, mas nós sabemos que tem 7. Certo. Outros 7 milhões que não estão sendo beneficiados ainda. Então, é um trabalho que continuamos desenvolvendo, no sentido, e eu digo continuamos porque eu estou sempre muito envolvida no Sim. sentido de explicar ou esclarecer, principalmente para a população americana, não só da necessidade da reforma imigratória, mas também dos benefícios que uma reforma imigratória trará para o país. De uma maneira geral, De uma não é? maneira geral, a com gente certeza sempre acha absoluta. que os imigrantes estão sendo beneficiados, mas eu acho que eu estou bem de acordo de que os não imigrantes também, não é? Então, dentro desse processo, eu acho que é uma vitória de todos, eu acho que é uma vitória do país, né? Um país que é conhecido, né, por ser um país de imigrantes, não é? Com Que certeza. se constituiu dessa maneira e é esse mosaico de culturas, né, que faz desse país um país maravilhoso, não é? Com certeza. Doutora Hanna, nesse caso, então vamos só para relembrar, as pessoas devem ter cautela, ainda não é hora de determinar nada do que possa ser feito, a não ser que as pessoas que julgam que estão nesse grupo busquem os documentos, não é? Necessários. Então, vamos aguardando passo a passo, ninguém precisa estar, né, se precipitando ou aflito ou disseminando um certo receio, porque não é hora de receio. Não é hora de receio, não é hora de já entrar na fila, não é hora de pagar ninguém para fazer o serviço, é hora muito antes pelo contrário, de guardar o dinheiro para você ter o dinheiro separado quando souber realmente o que vai ser necessário. É hora de separar os documentos que eu chamo de documentos básicos para todo mundo. São os documentos que comprovam quem é você, né? Sua certidão de nascimento, seu passaporte, a certidão de nascimento do seu filho, a cópia do green card dele, os comprovantes de que você estava aqui nos últimos 5 anos. Vamos aguardar o que vai ser definido com relação a impostos. Agora, as pessoas que tiveram problemas criminais, estas sim, devem procurar um profissional para poderem verificarem se aqueles problemas que elas tiveram no passado podem ser um empecilho para que sejam beneficiadas com a ordem executiva,
porque mesmo casos antigos, Sim. em algumas situações, podem ser modificados. Entendi. Então, nesse caso, quem tem algum antecedente criminal deve, sim, no momento certo, buscar um profissional que possa ajudá-lo para saber, né, como ele deve agir, não é Com isso? certeza absoluta. Doutora Hannah, a senhora que está sempre aqui em contato com os imigrantes e conhece a história, também tem uma história como imigrante, não é? Claro. Qual seria a orientação para aquelas pessoas que estão aqui e muitas vezes trabalham, né, 80 horas por semana, 50 horas por semana, exaustivamente, voltam para casa e às vezes nem tem tempo, né, para que possam investir na sua, digamos assim, vida profissional ou acadêmica? Tem algum tipo de sugestão, né? Você que conhece no dia a dia o que essas pessoas buscam, para que essas pessoas criem uma marca interessante como comunidade imigrante, que no futuro a gente olhe para trás e possa contar essa história dos brasileiros nos Estados Unidos de uma maneira Eu acho que essa história dos brasileiros nos Estados Unidos já está sendo contada de maneira interessante, de maneira muito bonita, porque isso já começou há muitos anos atrás. E o que eu acho muito, o que me dá muito orgulho, porque é a minha comunidade, né? E me sinto muito feliz e muito privilegiada, porque quando a gente, em meios diferentes, quando você escuta a palavra comunidade brasileira, normalmente o que vem depois disso é uma comunidade de gente que trabalha muito sério. Então, eu acho que o fato só de nós já sermos conhecidos como pessoas que somos trabalhadoras e que levamos a vida a sério e que damos um duro danado, porque todo mundo está trabalhando muito, né? Já é uma coisa muito bonita, muito séria, que a gente deve levar para frente, cada um da maneira que pode, porque a vida, principalmente a vida aqui, né, Adriana, é muito corrida e muito difícil para todo mundo. Então, você está estudando muito, você está trabalhando muito, não tem tempo para você estudar, não tem problema, mas faça o que você estiver fazendo da melhor forma possível, porque eu acho que nós já somos reconhecidos nesse ponto como uma comunidade muito séria. Que bacana, viu, gente? Porque realmente a gente deixar uma marca bonita em tudo que a gente faz, seja como a doutora Hannah colocou, estudando, trabalhando, cuidando da sua família, né, cuidando de si mesmo, né? Então, eu acho que é bonito saber que a gente já tem, né, que isso já está sendo observado, os brasileiros, né, como um povo lutador, e que a gente passa esse legado para os nossos filhos, com certeza. Se Deus quiser. Eu sempre coloco para os meus filhos que eles vão sempre trazer a marca dessas duas culturas, que muito forte, né, na forma deles encararem o mundo, deles trabalharem, deles se relacionarem com as pessoas e com eles mesmos. Então, isso é algo que eu acho bonito já de ouvir, né, que a nossa história é, de certa maneira, recente comparada a outros imigrantes, mas que a gente já tem deixado essa marca de um povo lutador, não é, que sonha e que faz acontecer. E faz acontecer com certeza. Não é? Da melhor maneira. Doutora Hannah, muitíssimo obrigada por ter participado, por trazer essas informações de uma maneira assim tão esclarecedora e vinda, né, de fontes seguras, porque eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa buscar, né, fontes que a gente pode confiar e esquecer um pouquinho do medo nesse momento, e se tiver medo, ter certeza de que, né, que o seu medo procede ou não, não é isso? Então, muito obrigada por estar aqui conosco. A gente volta com certeza com mais informações. Eu obrigada, que tenho a agradecer. Obrigada. Dessa história, sua cultura